Ciência da oração, tópico 26. Principais causas do enfraquecimento da nossa fé. Pode-se afirmar que os três seguintes itens fazem parte das causas que destroem a força da nossa fé. E, no momento em que mais necessitamos dela, impedem que a concretização dessa convicção. Em primeiro lugar, está o fato de o nosso subconsciente ser igual ao da humanidade desde a antiguidade e, assim, nele constar o temor que existe em forma de ideia comum em todas as pessoas. Em nosso subconsciente estão armazenados antigos contos, mitos, costumes tradicionais, superstições, etc. E isso acaba conflitando com a fé. Acontecimentos infelizes que ocorrem ao nosso redor, como desavença entre madrasta e enteados, discórdia entre sogra e nora, maldição de almas penadas ou de crenças supersticiosas, permanecem gravados indelevelmente em nossa mente, desempenhando a função de enfraquecer a nossa fé na imagem verdadeira, na qual existe apenas o bem. Em segundo lugar, está o fato de a humanidade atual ser, em geral, influenciada pela corrente da tendência ideológica vigente, e a força da crença individual ser enfraquecida por essa corrente. Por exemplo, corre um boato de que está graçando uma doença contagiosa. As pessoas ouvem esse boato pela rádio e leem tal notícia nos jornais. Assim, são apanhadas pela onda de temor que atinge a humanidade, ou quase toda a população de determinado local, esquecendo-se da imagem verdadeira da vida humana, de modo semelhante ao filho pródigo, que se esqueceu do lugar onde estava sua casa e vagueou sem destino certo. As pessoas se esquecem da verdade de que o homem é filho de Deus, um ser que jamais contrai doença, nem fica infeliz. A terceira causa do enfraquecimento da nossa fé e consequente ruptura do elo que nos liga a Deus é o fato de não visualizarmos a imagem verdadeira e ficarmos com a mente tomada pelos aspectos do mundo fenomênico. Não devemos perder de vista a imagem verdadeira, ficando preso aos aspectos fenomênicos. Mesmo que esteja manifestado um horrível sintoma de doença, devemos considerá-lo mera sombra da mente e visualizar a imagem verdadeira, perfeita que existe por trás desse aspecto. Mesmo que a pobreza manifeste uma imagem física deplorável de extrema magreza, devemos visualizar a imagem verdadeira perfeita que existe por trás desse aspecto. Mesmo que a pobreza manifeste uma imagem física deplorável de extrema magreza, devemos visualizar nas profundezas dessa imagem verdadeira a existência da verdadeira provisão infinita. Ao vermos os remédios e a escarradeira que estão diante dos olhos, o rosto pálido e o corpo emagrecido e febril refletidos no espelho, pensamos que isso existe de verdade. E nos esquecemos da verdade de que o ser humano foi criado com imagem perfeita e harmoniosa, exatamente como é a imagem de Deus. E olhando com a visão dos 5 sentidos, o tatame em frangalhos, a roupa cheia de remendos, a casa caindo aos pedaços, pensamos que isso é a existência verdadeira e nos esquecemos da imagem verdadeira, perfeita, harmoniosa e rica, do homem, filho de Deus. Devemos transcender essa imagem exterior deplorável e visualizar a imagem verdadeira presente no seu interior,
No mês de janeiro passado, tomei o trem expresso da segunda classe das 7h30 para participar de uma reunião na sede doutrinária do leste do Japão. E durante a viagem, o jovem Ito, da Associação dos Jovens de Osaka, contou-me o seguinte: certo dia, Ito efetuou a meditação Nyoihoju Kan, mentalizando: aqui é o Palácio Ryugu, o santuário do deus Wadatsumi, o santuário do deus Shiotsushi. Está repleto de infinitos tesouros. Tudo é feito de metais nobres e pedras preciosas. Nesse momento, estou aqui sentado no Palácio Ryugu e recebo de Deus Shiotsuchi, o Nyoihoju. Meu corpo é o próprio Nyoihoju, que ilumina resplandecentemente todos os cantos do mundo. E ficou imerso num sublime sentimento de que aqui existe a infinita provisão do mundo Ryugu, e de que estava de fato no Palácio Ryugu, no qual existem todas as coisas de forma harmoniosa e perfeita. E quando terminou a meditação e abriu os olhos, não encontrou o Palácio Ryugu em nenhum lugar. O que viu diante dos seus olhos foram apenas portas corrediças de papel em frangalhos, de uma casa prestes a ruir. Ito sentiu nesse momento uma ponta de tristeza ao ver essa realidade. Não achou em nenhum lugar o oceano de provisões infinitas, e disse que pensou repentinamente: esse foi apenas um mundo que imaginei, uma miragem, e na realidade sou pobre. Isso equivale ao fato de olhar a imagem fenomênica e ficar com a fé no mundo da imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa abalada. Entretanto, nesse momento, Ito lembrou-se das palavras que eu disse num discurso que proferi certa vez, num salão público, com referência à visualização direta da imagem verdadeira. As dívidas devem ser pagas quando possui dívida quem tem possibilidade de pagá-la. Se alguém não consegue pagá-la, é porque pensa que não tem essa possibilidade. Dentro da pessoa já está alojada a capacidade infinita, basta manifestá-la. Então o Ito pensou: conseguirei pagar. Essas portas corrediças de papel estão em frangalhos aos olhos dos 5 sentidos, mas na imagem verdadeira já estão totalmente restauradas. E por este aposento está tão belo quanto o Palácio Ryugu. Portanto, basta que eu haja exatamente de acordo com a imagem verdadeira. Compreendi que não tenho necessidade de hesitar, olhando aquilo que enxergo através dos 5 sentidos. Encomendou imediatamente a troca do papel dessas portas corrediças. Naturalmente, ainda não possuía nem um tostão para pagar isso. Contudo, na noite anterior ao dia em que deveria efetuar esse pagamento, ele, que fazia fotocópias, recebeu uma grande encomenda que levaria 3 dias para concluir, mas a concluiu trabalhando com seu irmão durante a noite toda. Assim, quando teve de efetuar o pagamento da troca do papel das portas corrediças, já possuía o dinheiro que recebera do serviço, que concluiu varando a noite. Quando eu oro, o céu e a terra me respondem, e quando eu me movo, o universo se move. Se visualizarmos diretamente a perfeição da imagem verdadeira e agirmos realmente de acordo com ela, estaremos preparando um caminho no qual se revela tal qual é a imagem verdadeira.